Boa tarde, Marvin. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Brasil Gente. Na tarde desta quinta-feira, olha, estamos aqui porque a qualquer momento Lucrécio Santos da Silva, ele vai ser... Aliás, ele está saindo agora. Vou pedir para Marcondes mostrar aí a saída nesse momento do Lucrécio Santos da Silva. Ele é o suspeito de ter uma tentativa de feminicídio no último sábado aqui em Moreno. Ele teria atacado aí com golpes de faca no seio esquerdo a ex-companheira e ele está saindo aqui. E a gente vai tentar falar com ele agora. Lucrécio, você se arrepende dessa situação? Não quero conversa com vocês, não. Fala alguma coisa ou você vai se defender agora? Não quero conversa com vocês, não. Tem certeza? Não quer se defender de jeito nenhum? Sai de cima de mim, pô. Lucrécio, a hora é agora, Lucrécio. Lucrécio, e você se arrepende disso? Bom, a gente viu que ele não quis falar com a imprensa. Segundo a defesa de Lucrécio, quando a gente conversou mais cedo, quando a gente chegou aqui, a gente está desde cedo acompanhando essa prisão, esperando esse momento da transferência dele. E a defesa disse que ele não queria falar com ninguém, não queria falar nada, dar nenhuma declaração. E aí, a gente pegou agora, tá pegando a saída dele aqui da delegacia de Moreno. Para onde ele vai agora? Quais são os rumos do caso? Vou explicar para vocês. Ele está saindo aqui da delegacia de Moreno, porque o caso aconteceu aqui, e ele está indo para a delegacia de Prazeres. De lá, amanhã ele vai passar por uma audiência de custódia, onde ele vai ser julgado e a gente vai saber os detalhes para saber se ele vai continuar preso ou não. Para você que está nos assistindo, está assistindo o Brasil Gente agora, chegando agora, eu vou explicar de novo. Estamos agora mostrando a transferência de Lucrécio Santos da Silva, de 31 anos, que é suspeito de uma tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, a Roberta Brena Lopes. Para você que está nos assistindo entender esse caso, eu vou explicar para vocês. Na última segunda-feira, tivemos uma entrevista, porque soubemos de um caso que Roberta Brena Lopes, de 31 anos, aqui em Moreno, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio a golpes de faca. O suspeito Lucrécio, que saiu agora na viatura, está sendo direcionado para a delegacia de Prazeres. Ele teria desferido golpes de faca no seio esquerdo da Roberta. Por quê? Porque, segundo ela, no sábado, ela estava num bar aqui de Moreno, comemorando o aniversário de um sobrinho, de um afilhado, e ela estava lá. Ele era muito ciumento, ele chegou lá no bar, eles tinham um relacionamento de cerca de 4 anos. Há 3 meses ela tentava esse divórcio, esse afastamento, e ele não queria de jeito nenhum aceitar o fim do relacionamento. Nesse sábado, ela estava nesse bar comemorando o aniversário de um familiar, de um sobrinho dela, quando ele chegou lá e ficou no canto, segundo ela. Ele estava lá só observando a situação, ele estava vendo lá com um olhar meio brabo, mas ele estava calado e tudo mais. Em algum momento da festa da comemoração, ela já tinha se sentido incomodada, ele chegou e jogou um copo de cerveja nela. E aí o clima pesou, os familiares dela chegaram, afastaram ele, tudinho, ele foi embora. Ele teria ido embora, né? E aí ela ficou esperando os familiares dela lá pagarem a conta para ela poder ir embora também, porque não tinha mais clima, né? Depois, um clima de festa, de repente, acaba desse jeito. E aí ele teria voltado enquanto os familiares dela estavam afastados. E aí ele fez menção de bater nela. Ela pensou, inclusive, que ele só iria bater, mas ele estava com a faca na mão. E aí ele desferiu golpes no seio esquerdo dela. Foram 6 facadas. Ela ficou com pontos, né? A marca psicológica também, mas a marca no corpo também ficou visível e ela precisou ser submetida à cirurgia. Felizmente, não estamos aqui noticiando a morte de uma mulher, mas um feminicídio, mas foi uma tentativa de feminicídio. E aí ele foi procurado desde o sábado, tá certo? A polícia estava fazendo diligências e agora a gente quer inclusive parabenizar a equipe da delegada Cecília Delgado, que trabalhou incessantemente para que essa prisão acontecesse e finalmente hoje pela manhã o Lucrécio foi preso. Mas a situação que mais intriga é a seguinte: já tinha uma medida protetiva contra ele para que ele não se aproximasse dela de jeito nenhum. E aí ele, inclusive, deveria estar sendo monitorado com tornozeleira. E ele não estava com esse monitoramento. Aí, ontem, ele deve ter sido alertado pela defesa, a gente não sabe ainda, a gente ainda vai saber os desdobramentos do caso, ainda vão se pronunciar para a gente saber mais detalhes, mas aí ontem ele decidiu, de repente, procurar ter esse monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira. E aí, por causa disso, ele foi localizado e hoje pela manhã o mandado de prisão foi cumprido e ele foi preso. Trazido aqui para a delegacia de Moreno. Lembrando, para você que está chegando agora, a gente acabou de mostrar a transferência de Lucrécio Santos da Silva, de 31 anos. Ele é suspeito de uma tentativa de feminicídio no último sábado contra a ex-mulher, a Roberta Brena Lopes, de também 31 anos. Ele foi transferido agora da delegacia de Moreno. A gente está aqui o dia todo acompanhando isso, pegando mais detalhes, procurando informações. E aí ele está sendo transferido agora. Ele está a caminho agora da delegacia de Prazeres, onde ele vai ficar preso lá. Amanhã ele vai ser submetido à audiência de custódia para ser julgado e a gente saber se ele continua preso, como é que vai ser a decisão do juiz. A gente aqui do Brasil Gente continua reiterando a importância da denúncia e da prestação
atualização do boletim de ocorrência para que casos como esse não venham a acontecer e que criminosos como esse possam ser procurados, achados e presos aí diante da justiça e que eles possam cumprir pelo crime que cometeram. A gente continua acompanhando, Marvin, esse caso e qualquer outra informação sobre esse caso ou qualquer outro caso relacionado a feminicídio ou algum crime, a gente traz aqui na tela da TV Tribuna. Voltamos com você. Isso, Marvin, olha só, aqui o que eu posso falar para você é do que a gente viveu aqui na situação. A gente tá aqui, como eu falei para vocês que estão acompanhando o Brasil Gente desde do começo do programa, eu falei que a gente tá aqui desde tarde acompanhando esse caso do Lucrécio, esperando a saída dele, a transferência dele. E aí a primeira vez que a gente viu o Lucrécio, ele foi tirar uma foto naquele procedimento de padrão da polícia. Ele foi tirar uma foto, a gente tava um pouco distante, a gente pegou essa imagem e ele tava com a cara um pouco mais tranquila do que agora quando ele foi transferido, que vocês viram aí. Ele tava com a cara um pouco mais tranquila, inclusive quando a gente saiu do ar nessa primeira vez, eu até comentei com o Marcondes aqui, o nosso cinegrafista, olha, ele tá com a cara diferente, né? Na hora de tarde que ele apareceu a primeira vez, ele tava com a cara mais tranquila, uma cara de bonzinho, a gente até comentou, né? Ele não tem cara de gente má, não, ele não tem cara de bandido, não. Que coisa é essa? O cara virou a cabeça, enfim. Quando foi agora, vocês viram aí, ele falou, quero falar com vocês não tenho nada pra falar não, e tal, bem brabo, né? Ele foi brabo? Agora ele tava brabo, mas na hora lá com a mulher, ele, né, fez uma de bonzinho e atacou ela, foi brabo com ela também. Agora a gente quer ver se na delegacia, lá quando ele estiver diante do juiz, ele vai ser brabo também, porque a justiça vai ser ferrenha contra ele, né? Essa situação é complicada aí pra ele. Acho que ele não vai se safar dessa de jeito nenhum, mas como você perguntou, Marvin, o histórico do Lucrécio, ele depõe um pouco contra ele. A princípio, ele não tem nenhum crime cometido, tá? A princípio não tem nada assim na ficha criminal dele, mas a polícia falou pra gente, enquanto a gente conversava aqui de tarde e acompanhava esse caso, falou que ele já entrou aqui na delegacia para prestar uma denúncia, que ele já tinha sido agredido por outras pessoas da comunidade de Moreno, onde ele mora, e ele teria sido agredido e ele prestou essa queixa. Mas assim, fora isso, não tem nada que deponha contra ele na ficha criminal. Então, aparentemente, o Lucrécio, ele era uma pessoa de bem, né? Vamos colocar entre várias aspas assim. E aí, de repente, aconteceu isso. Mas a gente sabe que não foi de repente. Por quê? Porque quando o Rubens conversou com a Roberta lá na segunda-feira, ela contou alguns detalhes da relação deles. Eles têm uma relação de aproximadamente 4 anos. Aí vamos colocar 4 anos de relacionamento. Há 3 meses ela tentava se separar dele, se afastar dele de todo jeito, mas ele insistia e aí tinha uma medida protetiva contra ele. Mas ela fala o seguinte, a história deles é essa. Ela tentou se separar porque ele era bastante abusivo, o relacionamento era abusivo. Ele fazia violência psicológica, ele chegava a ameaçar, fazer violência física contra ela também, e ela se sentia bastante ameaçada. E aí por várias vezes ela tentou se afastar, saiu de casa, porém, todavia, entretanto, ela sentia medo pela vida dela, como ela tá fazendo agora. Ela tá escondida, a gente não sabe onde a Roberta tá, e mesmo que a gente soubesse, a gente não falaria, porque ela tá temendo pela vida dela, né? Mais uma mulher que tá sendo amedrontada aí por um feminicida, um cara que tentou tirar a vida dela por causa de ciúmes. É o que a gente sempre fala aqui, não quer o relacionamento mais, vai embora, deixa, ela não quer mais você, acabou. Cada um segue sua vida, cada um pro seu lado e vida que segue. Mas não, ele era ciumento. E aí a Roberta conta que ele não aceitava o fim do relacionamento e dizia pra ela, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Inclusive, na conversa com o Rubens, lá na segunda-feira, que a gente trouxe aqui no Brasil Gente, ela falou o seguinte, que ele falou que ele planejava matar ela e logo em seguida tirar a própria vida. Veja, Marvin, eu quero que você entenda isso. Ele ameaçava tirar a vida dela e também em seguida tirar a própria vida. Ou seja, além de covarde por querer agredir uma mulher, ele é covarde de não assumir. Pô, se você fez o crime, assuma, vá lá prestar contas à polícia. Você não fez o crime, você foi homem, entre várias aspas, para cometer o crime. Mas aí não foi homem para enfrentar a polícia? Que história é essa? Né? E aí ela conta, a Roberta conta que ele planejava tirar a vida dela e depois tirar a própria vida. E aí no sábado, ela estava numa comemoração de aniversário de um sobrinho, de um afilhado, e aí ele chegou lá, não gostou porque ela estava com muitos amigos e ela conta, inclusive, a Roberta, que toda vez que ela estava rodeada de amigos, principalmente se fossem homens, ele ficava agressivo, ele não gostava, ele tinha ciúme, ele era um homem ciumento. E esse relacionamento vinha se arrastando durante 4 anos, um relacionamento abusivo, um relacionamento em que ela tinha medo da própria vida, porque o tempo todo ele ameaçava, ele dizia, ó, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, eu vou tirar a sua vida, você é minha, eu não aceito o fim do relacionamento. E aí, por várias vezes, ela conta, inclusive, que por medo, para tentar amenizar a situação, para ver se essa situação de agressão e de agressividade dele diminuía, ela voltava com ele. E aí alguns amigos até questionavam assim, poxa, você, Roberta, você vai voltar para ele? Mas ela falava, olha, eu tenho medo de ele continuar agressivo e por isso eu vou voltar. Mas aí chegou no momento em que não deu mais. E aí
ela decidiu separar de fato. Há 3 meses ela tenta esse afastamento, mas o tempo todo ele tenta se aproximar, o tempo todo ele tenta contra a vida dela, o tempo todo ele ameaça e dizendo a ela, se você aparecer com alguém, eu tiro a sua vida. Se você aparecer com alguém, você vai morrer. E ela disse que o plano dele era tirar a vida dela e depois se matar. Então ele é covarde 2 vezes, a gente pode dizer assim, né, Marvin? A gente fica chocado com mais um caso desse, porque o ano está só começando, hoje ainda é dia 8, e a gente já tem alguns casos de feminicídio aí. Esse aqui é uma tentativa, graças a Deus, não estamos aqui noticiando a morte dela, mas foi uma tentativa de feminicídio, que poderia ter acabado pior. Graças a Deus não acabou. A gente espera agora que a polícia consiga desempenhar aí o seu papel, como tem desempenhado. A gente parabeniza mais uma vez a equipe da delegada Cecília Delgado, que cumpriu aí esse mandado de prisão muito bem, conseguiu prender o Lucrécio. Ele saiu daqui da delegacia de Moreno, vai